Olá, amigos. Mais um tema para nós refletirmos. Baseado no quê? No que tenho escutado muito ultimamente. Às vezes há uma expressão que eu começo a pensar que não pensamos e vamos dizendo. Acho que estou com um obsessor. Acho que eu estou com a ideia fixa disso. Aí alguém diz, isso é uma obsessão. Então a gente poderia ver a prevenção das obsessões. Porque esse é um assunto tão sério que nós pretendemos conversar mais adiante, mais detalhadamente, apenas agora só para refletirmos. A obsessão, na verdade, é aquela ação persistente de um espírito não esclarecido que exerce sobre o outro, sejam eles encarnados ou desencarnados. Essa parte nós vamos aprofundar em outra ocasião. Mas aí nós estávamos pensando pelo lado da prevenção, da profilaxia das obsessões. Essa profilaxia é a parte preventiva de uma doença. É a parte que evita o aparecimento da doença. E a primeira medicação, quem nos deu? Jesus. Quando ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dito popular diz, é melhor prevenir do que remediar. Sabemos também que espíritos imperfeitos são os que exercem esse domínio. É bom lembrar para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida. Qualquer espírito é um obsessor? Não. O espírito esclarecido, ele jamais será um obsessor, porque ele não vai te impor uma vontade que não é tua, uma vontade que é dele, ocasionada por ações que ele ainda, muitas vezes, quer continuar a ter. Na verdade, todas as obsessões estão relacionadas a problemas de ordem moral. Esses problemas decorrem sempre da nossa imperfeição, vamos dizer assim, numa língua atual, do nosso vacilo, daquela maneira que nós não temos de nos guardarmos. Aí a gente começa a entrar naquele processo que a gente não deveria entrar, aquele pensamento fixo de que eu faço isso, de que eu sinto aquilo, e assim a gente vai trazendo para nós esses pensamentos e essa carga de energia negativa que faz com que tenhamos essas influências, que vêm de uma simples a uma quase ou uma subjugação. Mais adiante a gente vai ver isso, né? Vamos guardar para uma outra ocasião. Agora a gente vai falar como prevenir a obsessão. Não é melhor prevenir do que remediar? Combater é preciso, que a gente se imponha, né? Se imponha, se coloque numa causa moral, que a gente tenha em cada um de nós não a pretensão, mas a realidade da transformação. A realidade que fortifica na nossa alma da mesma forma que um tônico fortifica o corpo para prevenir o das enfermidades. Muitas vezes a gente diz, eu vou tomar uma vitamina, estou me sentindo tão cansada, tão desgastada. E será que você também não pode se sentir cansada daqueles pensamentos pesados, daquela mania que você tem de ficar olhando a vida do teu semelhante, um gesto de uma criatura, e faz com que você capte para si aquela energia que não te é favorável. Aquela energia que vai te deixar doente, que vai te fazer sentir essa influência desses espíritos ainda não esclarecidos. Como eu costumo dizer, espíritos endurecidos, espíritos equivocados. Para não dizer aquele termo espírito mau, né? Porque ninguém é mau por completo, nem é bom 100%, até que estejamos numa trajetória bem mais para frente. Prevenir a obsessão é tarefa do cotidiano. São todos os dias, todos os momentos, estar alerta, estar com aquele bip chamado benevolência, indulgência e perdão. Esse é um bip que não pode ser desligado. É o bip que vai fazer com que você não caia na influência desses espíritos ainda não esclarecidos, desses espíritos que não dialogam, não sentem a luz dos ensinamentos de Jesus, tão necessário na nossa vida. Prevenir é não só aquela tarefa do esforço, como também é o esforço da melhora, do lado moral, né? O esforço que a gente vai fazer pelo hábito do estudo, da oração. A oração, nossa, que maravilha!
A oração, como Jesus nos ensinou, como os discípulos pediram a Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou uma oração completa, porque ele te mostra nesta oração quem está acima de todos nós. Esse ser supremo, que tudo sabe, que tudo vê. Então, quando você tem o hábito da oração, o hábito do estudo, você está trabalhando na sua prevenção dessas influências negativas que te colocam numa cama e te colocam de forma de pensamento, te colocam uma pessoa, um ser agressivo, um ser fechado. Aí vem aqueles casos depressivos e assim um dia acaba, muitas vezes, em tragédias coletivas, individuais, moral ou espiritual, toda essa parte que não vai construir nada na nossa caminhada. Nós podemos ter o controle das emissões mentais pela vontade, pela ação que tem o nosso pensamento. Então, eu coloco no meu pensamento que eu quero fazer determinada coisa. Essa determinada coisa que eu quero fazer no meu pensamento me diz que eu tenho que controlar os meus impulsos, que eu tenho que controlar o vício de comer demais, que eu tenho que controlar o vício de olhar a vida dos outros. E essas coisas que vão desconstruir. Essa é a forma de desconstrução da tranquilidade, da paz e da saúde física e mental e espiritual. O controle dessas emissões do pensamento contrário, você tem o controle sobre ela, porque você é a vontade. Você vai explicar essa vontade que você construiu no teu pensamento, essa vontade, esse pensamento do que quer fazer, do que deseja fazer, e aí a vontade executa esse teu pensamento. É uma das ações. A vinculação em trabalhos de caridade, em trabalhos sociais. Não vai dar tempo para você ter uma influência negativa. Isso é prevenção de obsessão. A realização do Evangelho no Lar é uma outra forma que você tem de trazer para você, para o teu lar, aquela energia que vai depois se expandir com a prática desse Evangelho no Lar, não só no seu lar, mas nos lares que circundam a tua casa. Que serão as visitas daqueles benfeitores espirituais que vai trazer a tranquilidade, que vai fazer com que você a cada dia desperte para uma nova caminhada, para um novo momento de tua vida mais saudável. O combate às más tendências, às imperfeições morais e etc. e tal, por aí vai o caminho que todos nós já conhecemos. Agora, os recursos desses desobsessivos, que você encontra também no tratamento da casa espírita. Mas lembre-se, vamos nos lembrar sempre de que tudo começa em nós, naquela força de vontade, naquela necessidade da transformação de não ser uma pessoa obsediada. A prece é um recurso. O passe, que é através da fluidoterapia, a água magnetizada, que é justamente a água fluidificada, né? A fluidoterapia, que vem todo esse tratamento, a reunião pública, né? A explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita através dessas reuniões públicas, onde a gente pensa, já ouvi sempre falar de caridade, sempre já ouvi falar disso, sempre já ouvi falar daquilo. Mas não é bem assim. Quando a gente se cansa de um assunto, é porque a gente tem mais necessidade dele. Isso é algo que a gente precisa estar sempre lembrando. Essas irradiações mentais, reuniões mediúnicas específicas para o tratamento desobsessivo na casa espírita. Porque não é no hospital que se faz a cirurgia, não é na sala cirúrgica, então é na casa espírita que nós podemos trabalhar também essas influências do lado espiritual. O atendimento fraterno, pelo diálogo de quando você procura um atendimento na casa espírita, vai conversar fraternalmente, vai contar o que você sente, e daí se faz uma consulta e se vê para poder saber como vai te dar o apoio desobsessivo dessas reuniões, dessa prática da casa espírita. A vivência da caridade. A vivência da caridade é muito importante. Qual é o obsessor que vai te acompanhar numa campanha do quilo? Qual é o obsessor que vai te acompanhar numa visita a um leprosário, a um hospital, a um doente, um familiar, um amigo, um conhecido? Qual é o obsessor que vai te procurar se você está emanando pensamentos positivos, coisas boas para o seu próximo, para o seu semelhante? Nenhum. Ao contrário, ele vai se educar e poder se transformar através dessa influência que você está passando positivo para esses espíritos endurecidos. E não ao contrário. E, por fim, o estudo da doutrina espírita, a prática da caridade e o Evangelho no lar. É muito importante tudo isso.
Na visão espírita, nem toda perturbação emocional tem origem espiritual. E por isso que nós devemos nos conduzir da melhor forma possível, nos prevenindo, não é? Se eu nunca fumei, se eu nunca bebi, de repente começo a sentir a vontade de beber, começo a sentir a vontade de fumar, então eu reflito. O que é a reflexão desse momento, desse assunto? É justamente ver que algo está errado. É ver que algo que eu nunca fiz, que não tenho vontade, comecei a sentir, comecei a querer fazer. Então algo está errado. Aí emana no pensamento aquele Pai de infinito amor e bondade. Vamos conversar com Jesus, vamos conversar com os nossos espíritos protetores e amigos, para que Ele nos irradie, para que Ele nos dê condição de nós não nos envolvermos, de deixar o ponto que eles subestime a nossa capacidade de pensar por si só. Somos individualidades e por isso precisamos estar conosco mesmo, estar com os nossos irmãos em auxílio, em benevolência, em indulgência, como a gente falou daquele bip que a gente nunca pode deixar ele desligado. E esse bip sempre funcionando, vamos refletir sobre isso, é que vai nos conduzir a dias melhores sem influências espirituais negativas. E assim, né, nós podemos estar conscientes de que estamos fazendo o nosso trabalho conosco mesmo, caminhando nessa trilha da lei de não causa e efeito, porque se eu não faço o mal, eu não vou receber o mal. Mas essa lei da causa e efeito é uma lei natural que vai nos conduzir àquela opção que nós fizermos. Então, por que eu me identificar com o espírito endurecido, não esclarecido, distanciado? Não, eu prefiro fazer a ligação com aqueles espíritos que me conduzirão amanhã para a luz, para tudo que todos nós necessitamos, das coisas boas, da alegria, da felicidade, porque Deus e Jesus não quer tristeza. E por isso que a gente aprendeu que tudo passa, né? Do jeito que passa a alegria, passa também a tristeza. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Tristeza, fechamento em si mesmo, nunca traz boas consequências. Então, vamos alargar, vamos abrir esse ângulo, vamos abrir, na verdade, esse espaço, torná-lo grande dentro da luz, dentro daquilo que a gente não precisa. Até a próxima oportunidade.